Em meio ao processo de recuperação judicial, Americanas inicia demissões no Rio de Janeiro. Pois é, uma das maiores varejistas do país começou a fazer cortes na grade de funcionários nesta terça-feira, após acumular uma dívida com credores de cerca de 42 bilhões de reais. Neste primeiro momento, as demissões devem afetar terceiros e contratados em regime CLT que trabalham diretamente na sede da companhia no próprio Rio de Janeiro. E sobre esses cortes na Americanas, conversamos com Washington Barbosa, que é mestre, em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas e também professor do Meu Curso Educacional. Professor, uma boa noite para você. Obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Record News. Professor, nos ouve? Agora sim. Perfeitamente. Boa noite a vocês e a todos os telespectadores. Boa noite, professor. Vamos começar, acho que do início, esclarecer como é que funciona essa recuperação judicial, qual está a Americanas? A recuperação judicial, ela existe para penalizar o mau empresário e manter a empresa. Essa é a grande lógica. Então, ela serve para quando o empresário tem algum problema e com o objetivo de manter o empreendimento, manter a empresa funcionando, manter os empregos, ela permite negociações que podem ser feitas em maneira mais vantajosas. Professor, uma boa noite da minha parte também. Quando uma empresa entra com pedido de recuperação judicial, ela pode, não pode, é legal a demissão? A gente acompanhando o que está acontecendo na Americanas, segundo a própria empresa, são terceiros, ou seja, são prestadores de serviços, ainda não há demissões de CLT, mas acredita-se que isso deve acontecer em breve. O objetivo da recuperação judicial é manter o emprego. Esse é um dos objetivos. Agora, lógico, dependendo da situação que a empresa esteja, as demissões elas são possíveis, mas elas têm algumas garantias. Por exemplo, os valores dos salários dos últimos 3 meses, obrigatoriamente, eles têm de ser pagos em até 30 dias. Os demais, se houver atraso de salários, e aqui, gente, vamos ter a clareza. Quando a empresa chega em uma situação dessa, ela está atrasando fornecedores, ela está atrasando o pagamento de impostos, ela está atrasando também o pagamento de salários. Então, veja, os últimos 3 meses, antes da decretação da recuperação judicial, ela tem de pagar esses valores trabalhistas em até 30 dias. E os demais? Os demais, independentemente do tempo de atraso, ela tem que pagar em até 1 ano. E quando a gente fala em verba trabalhista, não pode haver negociação, não pode haver redução dos valores. Tem que pagar os valores efetivamente devidos. Diferentemente quando a gente fala de fornecedores. Com os fornecedores, aí não. A negociação ela é livre, pode haver redução, pode haver ampliação de prazos, aí fica livre a negociação. Professor, existe um medo de uma dispensa de 100 mil funcionários de uma vez só. Nesse processo de recuperação judicial, pode ter demissão em massa? Pode, em princípio pode sim. Ele é flexibilizado, né? Há uma negociação. Agora veja, e aí é muito importante a participação dos sindicatos. Toda e qualquer demissão em massa, ela deve ser comunicada aos sindicatos das categorias que trabalham ali naquela empresa e ela deve ser acertada com essas pessoas. Agora, gente, esse processo de recuperação, ele é submetido ao Poder Judiciário e o juiz vai poder analisar a situação e ver se realmente é necessário essa demissão em massa ou se pode haver uma medida paliativa que não tenha a demissão de tantas pessoas. Tá? No caso específico, até vamos dizer assim, pela comoção nacional que está acontecendo, certamente acharão uma solução que não prejudique tanto os trabalhadores. Professor, você mencionou que há regras como, por exemplo, pagar as indenizações
o valor total, não pode haver negociação. Em caso de demissões e de desrespeito a essas normas, os funcionários eles têm que trabalhar conjuntamente com os sindicatos, eles têm que criar um grupo para ir atrás de um advogado para se sentirem representados, porque é bom lembrar que Americanas tem lojas espalhadas pelo país, ou seja, desde o sul até o nordeste. Como fica isso, então? Ele pode procurar individualmente, né, ele mesmo ir procurar um advogado e fazer esse tipo de reclamação trabalhista. Ele pode fazer uma ação coletiva, juntar um grupo de pessoas e fazer isso, e ele pode procurar o seu sindicato. O sindicato da categoria, ele inclusive faz parte do processo de recuperação judicial. Ele é um dos bancos, né? Uma das pessoas que participam do que a gente chama Conselho de Credores. E ele pode, inclusive, tem poder de aprovar ou de rejeitar a recuperação. Agora, especificamente, você, querido telespectador, querida telespectadora, se Deus o livre, né, que não aconteça, mas se por acaso você vier a ser demitido nesta situação, o primeiro ponto é procurar o seu sindicato ou um advogado ou uma advogada de sua preferência e de sua confiança para ver a melhor situação a fazer. Veja que se a empresa descumprir com isso, lembra que nós falamos aqueles prazos, os últimos 3 meses tem que pagar em até 30 dias, os demais tem que pagar em até 1 ano, se ela descumprir, a penalidade é a decretação da falência. Como eu costumo às vezes falar em sala de aula, a falência é a decretação de morte da empresa. Tá? Ela é literalmente, ela é encerrada e é vendido tudo que ela tem para pagar tudo que ela deve. Veja que a consequência é bem dura. Com certeza, e a gente torce para que isso não aconteça, já que a Americana tem mais de 45 mil funcionários. Agora, professor, a Americanas também está devendo 42 bilhões de reais para esses credores, que são em grande parte bancos. Alguns até tentaram bloquear o valor ali da empresa, mas o judiciário não permitiu, porque isso tiraria a saúde econômica da empresa para continuar girando, né? Isso, não só a saúde econômica, mas porque assim, há uma ordem de prioridade para o pagamento desses recursos, né? E os bancos, na realidade, eles estão nesta fila de prioridade um pouco bem mais embaixo, tá? A prioridade inicial é pagar quem? Pagar os trabalhadores. Né? O primeiro ponto, a primeira classe que a gente chama de credores, que ela tem prioridade para receber os valores, são os trabalhadores com dívidas, né? Com débitos de até 100 salários mínimos. Tá? Essa pessoa, ela recebe primeiro. Depois disso, tem uma gradação para aqueles credores com garantia real, depois para o governo, né, a parte tributária, sem as multas. Tem uma lista que segue em termos de prioridade. Então, a decisão do judiciário, como geralmente acontece, ela foi muito própria e ela foi feita para salvaguardar o interesse dos demais credores. Não adianta aquela história de dar uma despertinho e chegar antes e querer executar. Calma. Na recuperação judicial, na falência, existe o que a gente chama de concurso de credores. Todos os credores juntos vão habilitar os seus créditos e a lei define quem é pago primeiro. Tá certo. Professor, obrigado pela explicação e pela aula aqui no Jornal da Record News. Um forte abraço e até a próxima. Eu que agradeço. Boa noite. Parabéns pelo trabalho de vocês. Boa noite.